Olá pessoal, tudo bem? Você sente que o teu estômago, tua barriga, ela fica distendida de vez em quando? O que será que faz tua barriga ficar inchada e com essa sensação de gases? Existem algumas causas para que isso aconteça e é sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo. É uma queixa muito comum, principalmente aí nas mulheres. Hoje eu vou te dar 7 dicas de como acabar com os gases, diminuir a distensão abdominal, diminuir essa sensação de estômago alto. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. E aí, você sabe o que faz a tua barriga inchar, dá aquela sensação de gases? Essa é uma dúvida de muita gente. Muitos relatam que o estômago parece ficar alto. Isso normalmente acontece por conta de uma distensão abdominal. A distensão abdominal pode ser provocada por uma constipação, por uma má alimentação, principalmente daquelas pessoas que comem muito açúcar e muita gordura. Você aí, se é uma dessas pessoas que se sentem assim quase que o tempo todo, pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Além do inchaço na parte superior do abdômen, a pessoa pode sentir um desconforto até na hora de respirar. Mas então, o que causa isso? Dá para resolver? Hoje eu vou te dar 7 dicas para você aliviar esses sintomas. Mas antes, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos toda semana, assuntos relacionados à nossa saúde. Não tem assunto mais importante na internet. Se tem algum assunto mais importante do que falar da nossa saúde, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E lógico, se você gostar do vídeo, depois compartilha. Compartilha no Instagram, no WhatsApp, amigos do Telegram. Quando você compartilha, a gente ajuda a espalhar essa informação, ajuda o nosso canal a crescer. E já a gente vai bater ali os 3 milhões aí de amigos do coração. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que causa distensão abdominal. Depois vamos falar sobre as 7 dicas que vão te ajudar a acabar com essa sensação horrível de barriga inchada e diminuir aí seus gases. Primeira causa, como eu disse, é a questão da má alimentação. Então essa é uma causa óbvia. Quando você se alimenta mal, ingere excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, você causa uma desbiose no teu intestino. Além disso, quem ingere alimentos industrializados, multiprocessados, acaba ingerindo alto teor de conservantes, alto teor de sódio, e isso afeta todo o nosso tubo digestivo. Se você consome muito açúcar e muita gordura, você favorece ali a fermentação dentro da sua barriga. E a fermentação, o que vai fazer? Vai fazer com que libere mais gases. E, consequentemente, o gás ele vai deixar os seus órgãos mais dilatados, os seus órgãos mais distendidos, né? O estômago fica alto, então você acaba tendo também a sensação ali, muitas vezes até de falta de ar e começa a se sentir mal. Tem pessoas que têm tanto gás ali no estômago que tem a sensação até de que está infartando. Sabia disso, pessoal? É muito confundido aí, muitas vezes, esse sintoma. Pode sim dar uma dor aqui na região do epigastro e a pessoa pode achar que está infartando, mas quando ele toma ali uma medicação antigás, passa. Outro ponto importante é que quando a gente come ali muito rápido, ou a gente mastiga pouco, ou quando o intervalo ali entre as refeições é muito pequeno, o estômago pode ficar sempre cheio e com a sensação de estômago alto e inchado. Claro, né? Quem come muito, está acima do peso, vai acabar fazendo o acúmulo também de gordura na região do abdômen. E lembrando, pessoal, quem está em sobrepeso ou obesidade acaba favorecendo, né, o aparecimento ali de várias doenças, inclusive doenças cardiovasculares e a piora de outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, por exemplo. Inclusive, se você é hipertenso, você precisa entender a importância ali de medir a tua pressão arterial. Segundo as diretrizes de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, além, é claro, de tomar seus medicamentos, ter um estilo de vida saudável, você pode fazer a medição da pressão arterial durante o tratamento da sua hipertensão. Lógico, sempre de acordo com o que o teu médico ali ele vai te orientar. Por isso que eu quero indicar para vocês o programa de cuidado e suporte ao paciente da Servier do Brasil, que é o Sempre Cuidando.
Os pacientes hipertensos que estão registrados no programa ganham um benefício exclusivo na compra de aparelho de pressão, que é da marca validada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você também pode ter acesso a vários outros benefícios, como desconto nos medicamentos, informação de qualidade, canal de suporte ao paciente 24 horas por dia e ainda lembretes via SMS sobre a importância da manutenção do seu tratamento. Aproveita então para garantir o teu aparelho de pressão através do Sempre Cuidando e ajude assim a reduzir o teu risco cardiovascular. Mas vamos lá? Segunda causa de barriga inchada são os problemas intestinais. Então quem sofre ali de prisão de ventre, quem tem diarreia frequentemente, quem sofre com a síndrome do intestino irritável, pode ficar com a barriga distendida e cheia de gases. Lógico, quando você tem uma inflamação, o intestino ele produz mais gases, isso causa um inchaço e pode dar dor na região abdominal. Sempre que seu intestino ele não estiver funcionando bem, é importante você procurar aí um gastro para te avaliar. Terceira causa é o sedentarismo. Você aí, você pratica algum esporte? Faz exercício físico pelo menos 3 vezes por semana? Nossa, doutor, viajou agora, hein? O que tem a ver exercício físico com os gases? Tem tudo a ver, pessoal. Um dos principais fatores é que quando você se exercita, você acumula menos gordura ali na região abdominal. Segundo, que a movimentação durante o exercício, pular, correr, caminhar, exercitar os músculos, pode ajudar no seu intestino, para ele funcionar melhor, porque provoca efeitos mecânicos que vão ajudar no peristaltismo. Outra coisa, quando a gente se exercita, a gente libera neurotransmissores, a gente produz hormônios. Isso também melhora o movimento do tubo digestivo. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Limeira, Jundiaí, pode se consultar com a gente via presencial, que a gente tem atendimento de cardiologia, ginecologia e dermatologia, A gente faz inúmeros exames aí relacionados ao coração. Holter, mapa, ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma e por aí vai, tá? Mas eu vou deixar o link de agendamento aqui na descrição. Mas eu falei então sobre as causas mais comuns e ainda existem aí outras N causas, Existem pessoas, por exemplo, que têm alergias alimentares. Nessas alergias, a pessoa pode ter outros sintomas associados, como urticária, coceira na boca, inchaço ali nos lábios e na língua, dor abdominal, até muitas vezes mais grave, dificuldade para respirar. Nesses casos, o ideal é que você procura logo um pronto atendimento ali para ser avaliado. Esses casos de alergia, quando enche a boca, fecha a glote, pode ser casos aí muito graves. Outra doença que é muito comum ver ali é distensão abdominal em mulher, é o caso da endometriose. Por que isso acontece? Durante o período menstrual, os focos ali de endometriose, que podem estar no abdômen da mulher, acabam liberando substâncias inflamatórias e que irritam ali as alças intestinais. Aí a mulher fica muito mais distendida, acumula muito mais gás. Nesses casos é importante se consultar com a tua ginecologista para avaliar a necessidade de tratamento clínico ou tratamento cirúrgico da endometriose. Bom, agora vamos aí, para a parte mais importante. O que você deve fazer para resolver isso? Então vamos às 7 dicas para acabar com a distensão abdominal e com os gases. Então, primeira coisa, melhora a tua alimentação. Quando a gente pensa em estômago alto, distensão abdominal, a primeira coisa que é preciso mudar é na alimentação. Inclusive, se alimentar bem é importante para tudo, Para ter mais ânimo, bem-estar, para controlar o aparecimento de doenças, inclusive doenças cardiovasculares. Então as dicas são, você precisa evitar ali o consumo de alimentos muito pesados ali depois das 6 horas da tarde. Pensa assim, eu vou dormir, não vou estar gastando muita caloria à noite, então eu não preciso comer muito. Então coma menos doces, evita refrigerantes, alimentos ricos em gordura. Cuidado com os alimentos que possam causar intolerância, Tem gente que é intolerante, por exemplo, ao leite, derivados ali do leite, ao iogurte, por exemplo, os queijos. É muito importante ingerir alimentos pré-bióticos que ajudam ali no crescimento de bactérias boas. São os alimentos que contêm algum tipo de fibra alimentar, que fazem bem ali para produção de bactérias boas no intestino. Alguns exemplos aí, Os cereais integrais, maçã, cebola, banana, mexerica, o aspargos, as verduras,
As leguminosas, né, são muito importantes. Mas vamos lá, segunda dica, acrescente probióticos no seu dia a dia. Então os alimentos probióticos servem para regular a nossa flora intestinal. Ou seja, eles funcionam acrescentando bactérias benéficas para a nossa saúde. Essas bactérias geram várias respostas anti-inflamatórias e ajudam na regulação do seu intestino. Você pode ingerir mais alimentos à base de soja, fermentados, pão fermentado natural, iogurte sem açúcar, coalhada, picles, queijo branco, né? Tem bastante opção. Tudo, lógico, sem exagero e sempre pensando ali nas calorias e no valor nutricional da sua dieta. Isso vai te ajudar a acabar com a distensão abdominal. Mas vamos lá, terceira dica, pratique exercício físico. Então o exercício é importante para melhorar ali o peristaltismo do intestino. Se possível, se exercita todos os dias. Faça musculação pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. E nos outros dias você pode caminhar rápido, nadar, correr, fazer treino funcional. É importante manter os músculos ali sempre em movimento. Quarta dica, vamos manter hidratado, né, pessoal? Então beba ali pelo menos 2 litros de água por dia. Se você perde muito suor durante o exercício, aumenta a ingestão de líquido. Quando você mantém seu corpo hidratado, você contribui para o funcionamento do teu intestino e ajuda a eliminar as toxinas. Tá bom? Essa dica é importantíssima. Quarta dica, mastiga ali sem pressa, come devagar, fraciona mais as refeições, dê intervalo de pelo menos 3 horas, 2, 3 horas entre elas, mastiga ali bem os alimentos, come tranquilo, devagar, não fica comendo ali assistindo televisão. Se concentra no que você está colocando ali no teu corpo, né? Outra coisa é não ficar... Tem gente que gosta de falar comendo, né? Falar comendo. Isso pode jogar ar lá para dentro do estômago. Então, você está comendo ali, se concentra na tua alimentação. Quinta dica, evita beber enquanto você come. Quando você toma suco ou água ali durante as refeições, você acaba diluindo, né, o suco gástrico e as enzimas que são responsáveis ali pela digestão correta dos alimentos. Por isso, muita gente acaba tendo indigestão, distensão abdominal e queimação ali logo após as refeições. Então, beba água uns 30 minutos antes ou uns 30 minutos depois da refeição, não quando você estiver comendo. Sexta dica, evita beber álcool. Então, se você gosta de tomar uma cervejinha ou qualquer bebida alcoólica, cuidado, beba, né? Sempre com moderação. A cerveja, principalmente, ele pode fazer mais fermentação no tubo digestivo e dar ali muitos gases. Você aí, beberrão, você já deve ter percebido, né? Pois deixa aqui nos comentários. Então, tudo na vida, né, pessoal, é consumir com moderação. E sétima dica, né? Deixe as leguminosas de molho. Então, as leguminosas como feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, são ricas em rafinose e estaquiose, que é um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir. Elas facilitam ali a fermentação pelas bactérias que estão no nosso intestino. Aí dá aquela sensação, né, de inchaço, de gases. E para reduzir a formação então de gases, diminuir a distensão abdominal, né, do consumo desses alimentos, é importante você deixar de molho ali por 12 horas até ali, né, que vai dar aquela aliviada nesse tipo de sintoma. Depois, lógico, né, antes de fazer, você elimina aquela água que ficou por 12 horas e faz ali, cozinha a tua leguminosa. Tá bom, pessoal? Então espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo. Eu sempre falo que a minha ideia aqui é ajudar a salvar o mundo. Eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Vamos ajudar essas pessoas que estão sofrendo ali, né, de distensão, de estômago alto e que está tendo ali muitos gases na barriga. Ah, não esquece, tá, pessoal, de deixar aqui nos comentários assuntos sobre o que eu devo falar, né? Já fiz tanto vídeo que eu tô ficando sem assunto. O que você quer saber? Quer saber mais sobre infarto, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade, exercício físico, boa alimentação? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler eles com calma e decidir o que eu vou produzir daqui para frente. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.